yum, yum. Fala aí galera, eu sou o Tei. Você acha que 1000 suportes são suficientes? A Konami vai lá e lança 1002. Bom, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho brevemente sobre os novos suportes que foram anunciados em Burst Protocol para o deck de Branded, né? Branded e os nossos amigos aqui, o deck de Albais. Então a lore do Albais ela tinha chegado no capítulo final depois de uma saga e o que acontece depois tinha ficado em aberto. A Konami tá lançando produtos, né, principalmente por causa da animação que eles soltaram e que tem a lore do Albais lá na animação. E aí agora a lore tá continuando a ser preenchida. Então mais cartas para o Branded, mais cartas para esse deck, né? Assim como a gente já comentou esses dias o suporte de como é o nome? Do Springan, né? Nesse vídeo aqui em cima você pode dar uma olhadinha. E o Springan também tá dentro da lore, recebeu novos suportes e interliga. A questão é que parece que agora o objetivo da Konami tá sendo interligar muito mais as engines da lore de Albais. Eu fiz um vídeo aí pra vocês, que vocês acompanharam hoje pela manhã, né? Que eu comentei o suporte novo de Archmage e falei um pouquinho sobre a nova lore. E aí eu apontei o Medius, né? O Medius ele tem uma amarração muito mais interessante como protagonista da lore, porque o Medius, diferente do Albais, que ele é uma cola guia onde um monte de carta aponta pra ele e essa é a cola com que unifica os arquétipos, cartas que listam Albais. O Medius, por exemplo, ele entra e ele vai invocar um monstro que tem uma característica, que tem Power Patron no nome, né? Mas esses Power Patron, que tem Power Patron no nome, vai ser um pra cada deck da lore, aparentemente, porque o Archmage tem um Power Patron, então o Normal Summon do Medius traz um Archmage do deck, que é esse Archmage Power Patron aqui. Enquanto no Dunzi, que é o outro deck da lore que nós temos até o momento, ele vai vir e vai trazer o Power Patron Dunzi. Então esse Medius, Normal Summon dele, traz do deck monstros de diferentes lore. O Elven Notes, que eu ainda não parei pra ver, não sei se tem Power Patron lá, mas eu não duvido que daqui a pouco vai vir um Power Patron Elven Note, pra você poder dar Medius e trazer esse Elven Note do deck. A não ser que não conecte legal com a lore. Mas enfim, mas por que eu tô dizendo isso? Porque a cola guia que eles estão colocando agora pra dentro da lore do Albais me parece ser muito mais agressiva. E agressiva no sentido de que ele é mais splashable em outros decks da lore, tá? E isso tem sim o seu grau de relevância. Hoje eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre os novos suportes anunciados no Burst Protocol, que, diga-se de passagem, é uma puta coleção, que tá lançando um monte de suporte pra um monte de deck mais esquecidinho. Beleza, o Desper já tem 1 milhão de suporte, o Albais tem 1 milhão de suporte? Tem, oh meu Deus, mais suporte pra Albais. Mas ainda assim, a gente vai acompanhar um pouquinho, porque o assunto é esse, meus amigos. Partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui na tela eu tô com esses novos suportes, ó, que é o Fallen of the White Dragon e também um Synchro da Ecclesia. Esse vídeo a gente vai comentar um pouquinho sobre esses caras, mas assim, não é pra eu falar das cartas voltadas, na verdade vocês vão entender daqui a pouco. Vamos lá, a gente vai ler um pouquinho dessas cartas aqui. É o seguinte, o primeiro dele é o Fallen of the White Dragon. Então é o Albais com uma arte bem esquisitinha, mas tá aqui, parece que ele morreu, né? Ele tá no pós-vida. Ou então é o Albais, sei lá, tipo o Dark Link, sabe? Naquele Ocarina of Time que você enfrenta a versão maligna do Link. Caralho, eu não consegui pensar em nenhuma outra referência que você enfrenta essa versão maligna. Tem no Naruto também, né? Enfim. Mas, e essa é a versão bonitinha do Albais. Daqui a pouco vai vir o Dark Albais, que vai ser o Albais sombra, porque ele já é meio neguinho, né? Enfim. Mas enfim, nós temos aqui o Fallen of the White, que é esse bichinho de nível 4 dragão. Continua sendo Dark, apesar da arte e do nome ter White referência, mas ele é sempre tratado como Fallen Albais. Isso aqui é interessante, tá? Porque se a gente der uma olhada em alguns outros bichos, a gente pode dar uma olhada num Albionzinho da vida, por exemplo, que é tratado como Albais, mas o nome dele, olha como é que é diferente a escrita, ó. O nome dessa carta se torna Fallen Albais enquanto ele tá no campo ou no cemitério. Observe a escrita, ele é tratado com o nome dele se torna Fallen Albais enquanto ele tá no campo ou no cemitério. Esse cara diz que ele é sempre tratado como Fallen of Albais, sempre, tá? Então, tem algumas interações que vão ser possíveis com esse cara, por ele ser sempre tratado como Albais, então as cartas da lore interagem com eles, mas não só isso. Você pode fazer um... Caralho, Conscription? Fusion Conscription?
Esqueci, Deployment, na verdade, né? Não é Conscription, é Deployment. Essa carta aqui, ó, você pode dar um Fusion Deployment, que revele um Fusion monstro do extra deck e Special Summon da mão ou deck um dos materiais específicos listados na carta, né? Se ele é sempre tratado como Fallen Albais, você pode dar essa carta, mostrar um Mirror Jade e fazer Special Summon desse cara do deck, desde que você saiba que você vai ficar alocado em Fusion no turno que você ativa essa carta. Importante isso, mas ainda assim, potencialmente interessante. Pro deck de Branded, então, oh meu Deus. Bom, agora o efeito. Vamos lá, se esse card está na tua mão, você pode mandar um monstro que mencione Fallen Albais do extra deck pro cemitério. Ponto e vírgula. Custo. Então beleza, agora o Despia, eu chamo de Despia Branded, tá? Espero que você saiba disso, que você não seja burro, pelo amor de Deus. Mas agora ele tem um Mathemax circular. Exatamente, tem um circular. O deck de Branded, deck que tem pouco suporte, graças a Deus, e aí ele tá recebendo um Mathemax circular. Ah, mas aí o deck era relevante até um dia desse. O Exorcist aí, que eu postei esses dias, né? Suporte de Exorcist. Ah, o Exorcist nunca foi relevante. Pode receber um suportezinho quebrado aqui ali. O Rescue Ace, foi relevante até um dia desse. Tá tranquilo ele não receber suporte. Despia relevante desde que Branded Fusion chegou. Recebe um circular. Muito bom. Mas enfim, não tô aqui pra reclamar, né? O canal não é nem pra isso, né? Pra que, né? Então, vamos lá. Então, esse é o custo. E qual que é o efeito? Special Summon essa carta. Além disso, você não pode Special Summon pelo Best Deck, pelo resto desse turno, exceto Fusion e Synchro Monstros. Importantíssimo. Mas, enfim, pro deck de Despia, Branded, tá tudo certo. É nóis. O efeito excelente. Até aqui, a gente dá efeitos pra jogar cartas que listam albais, fusões que vão ativar efeito na end phase. Joga algumas poucas fusões específicas e tal. E é tudo... enfim, na verdade não, eu ia falar que a gente faz, a gente fez, quem faz é o efeito da fusão que eu jogo, né? Mas, enfim, esse bicho é bom pra caramba, tá? É absurdo, mas ele fica melhor, porque se ele é normal ou special invocado, eu posso special summon uma Eclésia da minha mão, deck ou cemitério. Se você tá perdido com relação à Eclésia, você pode pesquisar pelo nome dela. E nós temos Eclésias no main deck, nós temos agora essa aqui, que é a Eclésia de Sword Soul, tem a Eclésia Dogmática, você pode invocar alguma delas do deck, tá? Essa Eclésia, ela lista albais e ela volta pra mão do cemitério na end phase, o que é relevante pro deck de Branded, e ela se tributa pra poder invocar um Sword Soul ou um Fallen Albais do teu deck, tá? Então esse cabo ele pode trazer essa carta aí do deck, o que é bem interessante. Mas observa que se você traz essa Eclésia do deck, se não for a Dogmática, porque a Dogmática Eclésia, que é essa aqui, ó, só pra deixar claro, se ela é... Cadê? Se esse card é normal special invocado, você pode ativar esse efeito, adicione um Dogmática card deck pra mão, exceto ela mesma. Além disso, você não pode fazer summon de monstros do extra deck pelo resto desse turno, tá? Então, tem-se algumas questões que você precisa avaliar. Se você invoca essa Eclésia, você não pode fazer summon do extra deck pelo resto desse turno. Se você invoca a Eclésia Sword Soul, aí tá mais tranquilo, porque ela pode se tributar pra invocar um albais do deck que não tem lock, ou você usa ela como Thunder 4 pra fazer um Synchro. Quem? Pois é, aí aqui entra um outro Synchro, que é a Ecclesia of the Black Dragon, que é uma arte horrível que eles colocaram aqui, eu acho, tá? Parece uma arte que eles cortaram do anime e botaram aqui, igual as artes alternativas que tem, ó, dessas menininhas aqui, ó, que eu acho sinceramente horrível, essas artes alternativas que eles cortaram do desenho e botaram aqui. Mas enfim, esse monstro também é bem brabo, ele é um monstro de luz, Spellcaster Synchro. E aí ele é um feito com Tunnel mais não Tunnel, 25/25 de ataque e defesa, o que é útil porque ela é invocável pela Lulu a Lilith, né? Se a gente procurar aqui, ó, a Lulu ou a Lilith, a Konami é safa, mano. Eles sabem exatamente o que estão fazendo. Ó, durante a end phase esse card foi pro cemitério porque ele foi mandado nesse turno, você pode Special Summon Light, Spellcaster da mão ou deck. Na verdade, esquece, porque ela não interage, eu achei que ela invocaria do cemitério, ela não invoca. Então é nóis, ignora. Enfim, o efeito dela é o seguinte, ó, durante a main phase, Quick Effect, você pode banir essa carta até a end phase, e aí se fizer, Special Summon um Fallen Albais ou um nível 4 ou menor monstro que mencione o do deck ou cemitério. Esse efeito é bom pra caralho, tá? Porque basta você ir lá no DB e digitar Fallen of Albais. Qualquer bichinho que liste o Albais
tá no range de você invocar. Você pode invocar Quen, você pode invocar a Cartesia, que são os principais alvos, mas você pode invocar Spring Ankit, que pega Branded Fusion. Então esse cara aqui, ele pega Branded Fusion de N formas diferentes, né? Pode ser através da Spring Ankit, ou pode ser direto com jogada de Crane, jogando Branded, e aí combina com outras cartas, que joga Retribution, que pega Fusion. Vocês já conhecem toda a parada. Esse bicho é muito bom e ele volta. E esse efeito é quick, então ele volta e quando chegar no turno do oponente, olha só o que o deck de Branded tem. Uma forma de fazer a albagem no turno do oponente, o que é muito interessante. Você já tem isso através da fusão que você joga pro cemitério com o Lindworm, né? Que você faz o Mirror, joga o Lindworm, papapá. Então isso aí já é uma forma pra você invocar o albagem do cemitério. Essa menina traz o albagem do deck, se for o caso, tá? Que é bem relevante. Bom, aí o outro efeito dela é o seguinte, ó, se esse card está no teu cemitério, você pode escolher o nível 8 Fusion no teu cemitério ou banimento e uma carta no campo devolve ambas pro deck. Se esse card está no cemitério, você pode escolher o nível 8 Fusion, monstro do teu cemitério ou banimento e uma carta no campo, devolve ambas pro deck. Eu achei esquisito esse efeito, tá? Ele é muito bom, porque se ela tá no cemitério, ela dá efeito, volta e recicla uma fusão tua. E no deck de Albais, ainda mais agora, com a quantidade de cartas que te dão plus de efeitos extras, jogando fusão do deck pro cemitério, esse fôlego de reciclar uma carta é muito bom, tá? Muito bom. Só que eu acho engraçado que geralmente esse tipo de efeito é um efeito que você usa a carta, ela é banida e aí você não pode usar depois. Essa mina ela fica no cemitério, ó. Porque se esse card tá no cemitério, você escolhe o nível 8 Fusion, mostra o cemitério ou banimento e uma carta no campo, devolve ambas pro deck. E ela fica no cemitério. Quando chegar o outro turno, ela dá de novo o mesmo efeito. E fica no cemitério. E se tiver outro turno, você faz de novo. E ela fica no cemitério. Entendeu? Porque eu achei esquisito a escrita dela. Mas enfim, mano, esses são os suportes. Eu vou falar a verdade aqui pra você. Esse vídeo não é focado em comentar o impacto disso no grande e incrível deck de Despia / Branded. O meu foco nesse vídeo não é esse. Para isso, eu tô tentando chamar aqui o meu mano, né, o meu mano Marquito, Mark Sherrill, e aí eu quero conversar com ele sobre esses suportes, porque tem uma leva anterior de suportes que eu ainda não vi. Então eu quero conversar com o Mark, a gente vai fazer uma espécie de podcastzinho aqui, conversando um tempinho, então eu não vou dar foco pra essas cartas agora, o Mark vai me ajudar. Mas então pra que você tá fazendo esse vídeo, T? Se você falou porcamente do efeito dessas cartas. Eu não vou explorar todas as aplicações que essa carta tem, espere que eu vou fazer um vídeo com o Mark aqui nesse canal, já tem no canal dele, mas eu vou chamar pra fazer aqui no meu canal também. E aí eu quero comentar contigo uma parada que a Konami, caralho, por que você fez isso comigo? Mano, olha o que dá pra gente fazer com esse cara. Aqui eu vou mostrar pra vocês uma jogadinha, mano, que olha só o que esse cabo pode fazer. E por que ele é com o que eu falei com a tentativa agressiva da Konami de tentar unificar a gameplay de diferentes decks da lore através dessas cartas novas. Esse cabo aqui, olha o que ele vai fazer. Então, a gente vai começar com ele na mão. Circular, efeito de circular, né? Então, dump, só que não do deck, do extra deck, o que pro deck de Branded e afins é absurdamente bom. Ele vai jogar um bicho do extra deck que menciona Malbais, né? Eu posso jogar um Albion, que pega uma Branded na End, eu posso jogar o Alba Lenatus, que pega uma Poly ou uma Fusion na End. Beleza, mas quem eu vou jogar agora não é ele, é o Mirror Jade. Sim, o Mirror Jade lista o Albais, então eu vou invocar o Mirror Jade. Beleza, invoquei esse cabo, ele vai dar efeito. Vai poder trazer uma Eclésia do deck. A Eclésia que eu vou trazer é a Sword Soul, né? A Incredible Eclésia. Ok, por que eu fiz isso? Porque eu vou dar efeito da Eclésia, tributar pra trazer alguém do deck. Aí a gente pode invocar. Ah, Quen, Cartesia. Ah, mas o deck de Despia nem tem one card combo. Shhh. Não grita, amigo, porque eu vou trazer o Sword Soul Taiar. É a partir daqui que a gente vai começar a jogar, tá? Porque esse caba, ele pode ser usado pra jogar de Despia e tal, mas parece que vai dar pra você jogar de Sword Soul, irmão. Porque ela te loca, beleza, que aí você não vai poder usar o... Você não vai poder usar os tenis. Porque os tenis, se você não fizer Thunder, vai ser... Meu Deus, se você não fizer Link, vai ser esquisito. A não ser que você use aquela que entra da mão, se você controla um Wyrm. Aquela lá pode ser boa, né? Que aí ela pune, Veiley e tal. Mas... de repente rola, porque a Eclésia é um bicho que nós não buscamos no deck, né? A Eclésia, você não busca ela no deck de Sword Soul. Nenhuma carta de Sword Soul interage com a Eclésia. Por mais que a Eclésia vire o Sword Soul que você quiser, e não só isso. Indo segunda, a Eclésia é uma puta carta boa, porque ela vem da mão por Special Summon. E o Sword Soul é um deck meio lentinho, e que ele
tem um normal sumo de jogada e um long yan e acabou. É isso que ele tem. Então a Eclésia, ela te dá uma camada de tentativa de jogada a mais que é muito valiosa. E a gente pode acessar ela onde a Eclésia vira qualquer Sword Soul. E isso é possível por causa desse cara, mano. Beleza, mas e aí, o que a gente pode fazer agora? Você usou esse bicho novo pra poder tentar jogar de Sword Soul e tal. Outra coisa que é importante frisar aqui é que eu vou trocar a tela de novo. No meio do combo mesmo, foda-se. Ah, tem, mas você sim, é isso aí. Porque foi anunciado aqui há um tempinho atrás uma carta promo de V-Jump que deve chegar muito em breve, tá? Que é uma carta Sword Soul, ó. Que é uma carta muito provavelmente Sword Soul, um Synchro 8, tá? Então, se prepara que vai ter mais coisa pra Sword Soul aí pra gente dar uma olhada. Voltemos pro combo. Aqui no combo, então, com esses dois carinha, eu vou dar efeito do Taiá. Ah, mas você não tem o Wyrm no cemitério, nem Sword Soul ter. Eu tenho sim, porque o Albai jogou o Mirrorjade. O Mirrorjade é o Wyrm. Então eu dou o efeito dele, bano o Wyrm do cemitério e crio um Token Tanner. Oh my god! Pois é, então crio um Token Tanner aqui, eu vou sincrar esse Token Tanner nível 4 com esse Albaz de nível 8 pra fazer a nova Eclésia of the Black Dragon. A Eclésia vai dar o efeito agora, que é de banir ela pra poder invocar um Albaz do deck ou o nível 4 ou menor monstro que menciono. Detalhe, se você fizer esse bicho aqui, ele é genérico, né, de Synchro 8. Se tiver algum deck que você consegue chegar num Synchro 8, você pode dar efeito dele, bane, e pode invocar a Eclésia agora, igual a gente vai fazer, ó. Pum. Ou você pode fazer esse Synchro 8 genérico, hipotético, um deck que faz o Synchro 8 genérico. Fácil, né? Aí você faz essa menina, ela dá efeito, ela pode invocar um Fallen Albaz ou um nível 4 ou menor do deck, que mencione o Albaz. Esse cara ele é sempre tratado como Albaz. Então você pode dar essa mina banir pra invocar esse Albaz. Esse Albaz, se ele é invocado, ele traz uma Eclésia do deck. Você traz essa Eclésia e você tem um volume de cartas boas pra fazer Synchro 8, tá? Lembrando que esse caba te loca de fazer só fusão de nível 8 ou Synchros, tá? Mas tudo bem. Aqui a gente pode juntar a Eclésia, que é Tanner 4, com o Taiá, que é não Tanner 4, e fazer o Grandmaster. Efeito Grandmaster tinha Link 1, efeito Taiá tinha Link 2. Taiá efeito, e aí depende do que você vai jogar. Você pode jogar uma Moe, e eu posso buscar essa Spell Reborn aqui, tá? Porque se eu ativar ela, claro, a jogada só vale se eu tiver um outro Wyrm na mão. Eu posso ter um Wyrm na mão, ó, e eu vou pegar um Wyrm genérico, pegar o próprio Long Yan. Eu posso dar efeito da Moe, mostrar esse Long Yan, criar um token e sair jogando. Dá pra fazer isso, mas eu tô tentando mostrar a jogada de uma carta. Não é isso que eu vou fazer. Rebobina a jogada, volta, volta, volta. Vamos voltar de novo pro efeito. Taiá e Long Yan. E Grandmaster, perdão. Beleza, aqui você joga qualquer bicho, o Wyrm, e aí eu pego um Emergence do deck. O Emergence vai me ajudar a buscar Sword Soul, nananã. Então, lembra do efeito do Emergence? Adicione um Sword Soul monstro deck pra mão, ou se você controla um Synchro, você pode adicionar um Wyrm no lugar. Beleza, eu vou buscar a Tenyi, né? Não, eu pego o Protoss, porque ele é o Wyrm e a Konami não, a Konami soltou ele da lista. Eu pego esse Protoss. O Protoss vai dar efeito e ele não dá efeito, na verdade, ele só baixa. Baixa ele da mão, aqui ó, bane 3 nomes diferentes. Tá aí o Protoss, que pode chamar Luz, se for o caso, dependendo do deck, pode valer a pena. Ou então, geralmente, você chama Dark, né? E ele não morre. Na End Phase volta a Eclésia. E é isso aí. Além disso, a Eclésia do cemitério volta pra tua mão também na End, tá? Porque caiu fusão no cemitério nesse turno. O Mirrorjade foi enviado pra lá, ó. Beleza, aí aqui eu queria fazer uma parada. Quando chegasse no turno do oponente, eu queria poder dar efeito da Eclésia, banir ela e invocar o Albaz do deck. E aí, invocando o Albaz, eu daria efeito do Albaz, descartaria essa Eclésia, e se o cabo tivesse um link lá, por exemplo, eu poderia invocar o Mirror do meu extra deck, tá? Seria muito bom se eu pudesse fazer isso. Porém, o efeito do Protoss, se você não lembra, é que você declara um monstro, atributo de um monstro no campo, destrói todos os monstros no campo com aquele atributo. Eu chamei Trevas, né? O Protoss não morre porque ele não morre por efeito, mas além disso, até o fim do próximo turno, nenhum jogador pode special summon um monstro daquele atributo. Se você chama Trevas, você não pode fazer isso pra invocar o Albaz e o Mirror, tá? Então, tudo bem, vai, não vou poder fazer isso, então volta a jogada. Porque o Protoss aqui tá me dizendo que eu não posso, tá bom? O Protoss que eu mesmo fiz. Então volta a jogada. E o que dá pra fazer então com essa menina aqui no turno do oponente? Bom, se você usar, você pode banir ela, invocar uma Eclésia. Essa Eclésia pode dar efeito, pode pegar o Knight. O Knight vai dar efeito, eu tenho um Grandmaster ainda, ó, que tem carta pra banir, pra negar efeito de monstro do oponente. E o Knight pode entrar, e quando o Knight é invocado da mão, e você controla um Dogmática monstro, você nega um efeito do monstro do oponente sem dar alvo, né? E ainda tem o follow-up da Eclésia na minha mão, e é isso aí, tá? E ainda tem o follow-up dessa outra Eclésia, que vai voltar na End Phase. É claro, se você não for usar isso no Sword Soul,
tudo bem, você fica com essa mina no campo e ela não faz nada, mas ela fica lá e tá tudo certo. E se ela for pro cemitério depois, você vai dar o efeito absurdo dela de voltar e uma fusão nível 8 do banimento, que é esse Mirror Jade que eu bani pro deck, e matar uma carta do cara. Todo turno ela faz isso. Então, é uma carta que te dá One Card Play no Sword Soul. Sword Soul que tem um único One Card Play na vida, que é o Emergence. Ativa o Emergence, pega Taiá, normal Taiá, bane o Emergence, cria o token, faz o Grandmaster, pega uma carta e você joga de Sword Soul desse jeito. É o único One Card Combo que tem. E aí é o One Card Combo que faz Grandmaster e Trap. Mas essa jogada também me dá Grandmaster e Trap, mas ela me dá essa mina do lado. E aí se você não fizer o Protoss, por exemplo, se você não pegar o Emergence pra poder dar o Protoss, o que você pode fazer também, só com uma carta, tá? É fazer isso que eu falei, fazer o albagem do turno do oponente fazendo Mirror Jade. E ainda vai sobrar a carta que você buscar com o Grandmaster, que pode ser a Trap, pode ser o Blackout. Eu tô falando uma parada bem idiotinha aqui, uma jogadinha bem idiota, mas é só pra vocês verem como essa carta, o objetivo da Konami, com essas novas cartas, me parece muito mais unificar a lore, não unificar a lore, mas fazer ponte entre os decks, os arquétipos diferentes da lore. Porque em algum contexto eles listam Albais e esse cara permeia a porra toda. Então, mano, e daqui a pouco vai vir esse Synchro aqui, tá? Esse Synchro chega daqui a pouco. Esse Synchro vai ser pica. Eu tô sentindo a pica. Eu tô sentindo que esse Synchro vai ser pica, mano. Então, o que você achou? Eu quero deixar pra você que é fã de Branded, desculpa te frustrar. Apesar de eu ter falado dos suportes, o objetivo desse vídeo não era falar da aplicação dessas cartas no Branded. Era falar, primeiro, em como esse Albaz novo é roubado e o Branded ganhou agora o Mathemax circular. Esse bicho é muito forte, muito bom, mas ele é encaixável em N decks diferentes. Talvez ele não seja o One Card Play igual ele é aqui nos outros decks. Talvez ele não seja necessariamente. Mas ele pode ser uma peça de jogada absurda em N decks, tipo o Springer. Dá pra você usar ele no Spring. Ah, ele loca em fusão, não dá pra usar no Springer não, desculpa. Se ele invoca alguém do deck, você fica locado em fusão e em Synchro 8, né? Enfim, quer dizer, em fusão 8 e em Synchros. Então, mas de qualquer forma, dá pra você usar ele em N aspectos da lore. Ele só loca se você traz o bicho do deck, né? De repente rola até de você fazer ele como um extensorzinho, só como o sumo de nível 4. Enfim, mas o objetivo aqui era falar da aplicação em outros decks, no Sword Soul, por exemplo, e na idiotice da Konami soltar o Protoss. Isso foi completamente inaceitável, é inaceitável. Ah, mas bane a Banshee. Não é só isso que tem que fazer. Tem que banir o Protoss de novo e ele não pode voltar, beleza? Isso é culpa da Konami. Mas é basicamente isso. Eu só queria um Necroz circular eu só queria um Necroz que bane e invoca alguém do deck na end, fica jogando recurso, mas não, o Arid Bear, ele tributa como custo pra poder negar. Não, o Shurich, ele não triga quando o Arid Bear tributa ele. A Emília, ela só entra se tem Spellcast, se tem Warrior Necroz. Não é qualquer Necroz na mão, no campo ou no cemitério. Pro meu deck, eles dão um monte de restrição. Mas pro teu deck, Mark, tchau. Fiquei puto agora.